Olá, olá, senhoras e senhores, esse é o Art React, o quadro aqui desse canal onde a gente vai tentar hackear e desconstruir a cabeça de grandes desenhistas e ilustradores para entender como é que eles conseguem chegar no resultado que eles chegam. O cara de hoje é um cara sensacional, tem uma história fantástica e vai ser muito legal fazer esse vídeo com vocês. Vamos lá! É isso, estamos começando aqui o Art React de hoje. Você já sabe o que tem que fazer, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, clica no sininho para poder ativar todas as notificações e, óbvio, deixa o seu comentário aqui com o link de um vídeo de algum ilustrador ou do nome desse ilustrador que você quer que eu faça o react aqui dele desenhando. A ideia desse quadro é simplesmente a gente tentar entender qual é o processo criativo, como é o método que esse ilustrador usa para conseguir fazer as ilustrações, fazer os desenhos deles. E o cara de hoje é um cara sensacional, com um estilo sensacional, com uma história sensacional. Vai ser muito legal fazer isso com vocês, que é o cara que desenhou este gibi aqui. Foi aqui que eu me apaixonei pelo estilo desse cara. O nome dele é Jim Lee. Sim, muita gente pediu também no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior aí, que foi minha reação ao Glen Keane, dá uma olhada lá. Muita gente pediu pra reagir ao Jim Lee e ele foi o cara que fez esse gibi aqui. Esse cara é uma série dos X-Men. Ele fez essa capa gigantesca aqui em 4 partes. De 1995, uma minissérie em 3 episódios. E foi aqui que eu descobri quem era Jim Lee. Foi aqui que eu comecei a pirar no trabalho desse cara. Ele fazia uma dupla sensacional com Scott Williams, que era o arte finalista. E hoje a gente vai ver um pouco do trabalho dele. Antes, é importante falar que Jim Lee tem uma história sensacional. Eu fiz uma matéria, um artigo lá no eudesenho.com, onde eu mostro, depois eu vou dar uma procurada lá, vou deixar o link aqui na descrição também, onde eu mostro algumas cartas que o Jim Lee recebeu recusando os trabalhos dele. Ele mandou portfólio para algumas empresas, para algumas produtoras, entre elas Marvel, DC Comics, e elas responderam dizendo que ele ainda não estava pronto. Você não é bom o suficiente. Nesse momento, você ainda não está pronto para ingressar na nossa produtora. E depois de alguns anos, Jim Lee virou o que virou. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas eu queria deixar antes essa mensagem de persistência. Além de tudo, o cara treinou pra caramba e mandou, foi recusado, mandou de novo, foi recusado, mandou de novo até conseguir. Então fica a dica aí, porque se o Jim Lee conseguiu, todo mundo consegue também, certo? Vamos começar aqui com o nosso vídeo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e eu vou mostrar pra vocês uma série que ele tá fazendo, que é muito legal, já faz um tempo que ele faz, sobre que ele mostra ele desenhando. Na verdade, ele pega uma folha em branco e começa a desenhar. São vídeos que levam mais ou menos 1h30, 2 horas, mas a gente vai ver pontualmente aqui algumas coisas para eu poder tentar ajudar vocês a criar os desenhos de vocês também, baseado no processo que ele usa aqui, certo? Vamos tentar entender como é que ele chegou onde ele chegou. Então, óbvio que a gente não vai assistir o vídeo todo, eu vou pulando as partes e pontuando algumas coisas necessárias aqui, certo? Então vamos lá, ó. Este aqui é a Twitch Cam dele, então já vale a pena dizer aqui que nesses vídeos que ele faz, ele não é um vídeo didático, ele não tá ensinando a desenhar. Eu até adiantei um pouco aqui, aumentei a velocidade. Ele não está ensinando a desenhar, ele está desenhando e comentando o processo. E além do que, ele para em vários momentos também para trocar ideia com a galera que está no chat aí, que vocês estão vendo o chatzinho na tela, certo? É importante dizer isso porque não é uma aula de desenho, é uma exibição. Ele está desenhando e conversando com a galera sobre o processo dele, certo? Tem coisas diferentes aí nesse sentido, tá bom? Então vamos lá. Ele está usando aqui, já dá para perceber, ele está falando disso, ó, é uma lapiseira. E eu tenho uma lapiseira dessa que eu não sei exatamente onde está, deve estar em algum outro estojo por aí, que é uma lapiseira 2.0, de grafite 2.0. O grafite dessa lapiseira é esse aqui, 2.0, tá vendo? E é uma lapiseira bem boa, que você pode apontar o próprio grafite na parte de trás da lapiseira. Eu vou mostrar o que ele usa aqui, mas sempre, cara, o que ele consegue fazer com a lapiseira, a gente consegue fazer com lápis ou com qualquer outra lapiseira, tá? Mas é legal porque tem gente que pergunta quais materiais ele tá usando, quais materiais a gente usa. Então é legal sempre comentar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Adivinha como ele vai começar esse desenho?
Vou mostrar pra vocês. Primeira coisa que ele faz aqui é a linha de ação, tá? Ele primeiro vai identificar a pose do personagem. E aí como é que ele vai fazer isso? É isso que ele tá explicando aqui, tá bom? Vou até abaixar um pouquinho o volume dele aqui, pra não atrapalhar e pra não ficar gritando. E aí, cara, ele vai começar com figuras geométricas. Nossa, Ivan, não acredito que o Jim Lee faz figuras geométricas também. Exatamente, quando eu falo que todo desenho começa baseado em figuras geométricas, é porque é o jeito mais fácil de você começar um desenho, de colocar essa ideia que você tem na cabeça no papel. Então ele transforma tudo em figuras geométricas primeiro, para poder depois, aí sim, identificar da pose, ele vai começar a definir. Então olha lá, o que ele está fazendo é isso, ele começou meio que com um espermatozoide ali, que foi o que? A linha de ação e a cabeça. A partir disso, ele vai desenvolver todo o resto do corpo e toda a pose. Vocês estão vendo que ele está fazendo meio que um robozinho nessa parte do tórax, né? E ele está explicando isso mais ou menos, como ele faz. A parte do tórax ele transformou numa forma, né, o que a gente tem como tórax e costelas. Que é essa parte aqui de baixo, ele transformou meio que numa forma só, como se fosse um colete de um robozinho ali. É legal para você entender aonde que cada uma dessas coisas vai ficar, certo? E aí ele vai continuar desenvolvendo essa pose, baseado naquela linha de ação que ele fez. Ele está mostrando aqui as medidas que ele está usando para fazer o tamanho do corpo. Geralmente um corpo tem 8 cabeças, né? Um corpo masculino tem 8 cabeças de altura em proporções realistas. E é isso que ele está fazendo aqui. E agora a mesma coisa, ó, ele transformou o quadril nessas formas também, nesse shape, que parece um coração aqui, para poder colocar no lugar e já deixar na pose que ele quer, certo? Agora o que ele vai fazer, e ele para em alguns momentos, eu vou até adiantar aqui, ele para em alguns momentos para poder comentar os vídeos, né, para poder responder as perguntas da galera. E ele é engraçado, ele sarcástico, é bem legal assistir essas Twitch Cam. Vou deixar até o link do canal dele aqui para vocês assistirem, porque ele faz uns comentários muito engraçados dos comentários das pessoas que estão assistindo. Mas ele para por muito tempo, ele fica parado respondendo, tá? Então eu vou adiantar aqui para mostrar para vocês. E aí o que ele vai fazer agora? São as pernas e de novo são cilindros, né, retângulos ali com a parte de baixo arredondada, e ele está mostrando exatamente o lance do equilíbrio. Por que ele está usando a perna nesse sentido? Para justamente essa perna ficar equilibrando o corpo, para o corpo não ficar caído. Não é um corpo em posição reta, aquela posição do homem vitruviano lá, do Leonardo da Vinci. Não é isso. Ele mexeu na linha de ação, e tudo isso começou lá no começo, naquele espermatozoide que eu mostrei e que eu falei pra vocês. E baseado nessa curvatura da coluna é que ele vai colocar as pernas de uma maneira que o corpo fique equilibrado. Então uma das pernas vai estar mais aberta que a outra. Por quê? Porque ele precisa manter o eixo ali do peso do corpo bem fixo, bem firme, para poder equilibrar esse corpo da melhor maneira, tá bom? Então vamos pular aqui e vamos continuar. Olha lá como já está saindo a pose. Agora ele vai fazer os braços, é isso. Rabisco, sempre rabiscando. Ele vai desenhando ali a pose do braço. Nem ele definiu ainda que pose que ele está fazendo. Então ele vai rabiscando muito para poder entender qual a melhor pose. E às vezes acontece isso também. A gente tem uma ideia de como o corpo vai estar, mas a gente não tem muita ideia de como a gente vai colocar os braços, como é que ele fica melhor de acordo com a silhueta que a gente vai usar. Então a gente vai rabiscando para poder entender. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele está desenhando o Coringa. Então ele vai fazer uma arma ali, né? A arminha com a bandeirinha. Ele podia baixar um pouco a folha, né? Pra gente ver o resto. Deixa eu adiantar mais para ver se ele abaixa um pouco. Aê! Então a bandeirinha saindo, bang ali saindo da arma dele. E a outra mão, o outro braço, ele não entendeu muito bem ainda. Ele não descobriu, ele não achou ainda exatamente o que ele quer fazer. Ele está fazendo a mão assim, certo? E também para fazer a mão, ó, figuras geométricas. Olha que legal. Ele está olhando para a mão dele, fazendo referência ali, olhando para a mão dele, para poder entender como é que a pose vai ficar. E a partir dali ele desconstrói o que ele está olhando, a imagem que ele está fazendo da mão dele, transforma ela em figuras geométricas e coloca no papel. Exatamente como eu mostro no Eu Desenho Club, exatamente como eu mostro no livro. Cadê o livro? No Aprenda a Desenhar do Zero, vou deixar o link para vocês também. É exatamente esse método, começando com figuras geométricas, que eu mostro no livro e no curso, para você conseguir desenhar não só o personagem que você quiser, mas qualquer coisa que você quiser. Olha lá, ele está mostrando exatamente como é que ele faz essas formas. É assim que funciona.
e é o jeito mais fácil de trazer um desenho da cabeça para o papel, é desconstruindo em figuras geométricas. Se você tiver dúvidas sobre esse método, mais uma vez vou deixar o link aqui, o livro Aprenda a Desenhar do Zero e também do Eu Desenho Club, que é o nosso Netflix com cursos de desenho para quem está começando a aprender a desenhar o que quiser, certo? Feito o jabá, vamos adiantar aqui. Então ele está abrindo esses parênteses, mostrando mais ou menos como é que ele faz as formas ali, principalmente do antebraço, que alguém deve ter perguntado isso, então ele parou para poder explicar. Mas o fato é que ele encontrou a pose e ele está mostrando exatamente esses shapes, né? Como é que ele coloca os shapes. O braço tem uma perspectiva, né? Essa parte está atrás dessa, então tem uma perspectiva aqui e ele está mostrando exatamente como é que ele faz isso. Mas vocês podem ver que são figuras geométricas. Ele está mostrando um pouco da musculatura, né? Que ele usa. Vamos lá. Vamos adiantar mais aqui, tem muita coisa para ver, hein? Ó, silhueta mostrando shape, isso é uma coisa legal também, que é uma dica, não chega a ser uma regrinha, mas é uma dica que a gente usa muito isso nos personagens mais cartoonizados, menos realistas, fica muito mais nítido, que é você opor, fazer as oposições, já falei isso em algumas lives aqui no YouTube, que é você fazer oposições de linhas retas com linhas curvas. Então ele está fazendo muito isso. Então um lado do Coringa, né, o lado da mão que está com a arma, da mão direita do Coringa, ele é mais reto. E o lado esquerdo ele tem mais curvas, ele tem mais silhueta. Esse contraste fica muito mais agradável para quem está vendo. Agora o que ele vai fazer? Sabe quando a gente desenha na pintura digital, que eu pego a camada do esboço e eu deixo ela mais transparente? Eu faço exatamente isso no papel também, e é exatamente isso que ele faz. Ele pega a borracha, certo? Que pode ser qualquer borracha, não é uma borracha especial, não. Qualquer borracha faz isso. E você passa ela fraquinha, deitada em cima do seu papel. Ou seja, ela vai apagar o grosso, ela vai apagar a parte mais pesada ali do lápis e vai deixar só o que você precisa mais transparente para te guiar na hora de você definir as poses. Ele está até mostrando que ele sujou tudo a borracha aí. Ele vai mostrar até como ele limpa depois, se eu não me engano. Ó, e agora ele vai começar a definir. Tá vendo? Então ali era o ponto de partida, certo? Apagou, deixou transparente, agora ele define. Ele percebeu que no esboço dele, o peso do corpo não estava muito equilibrado. Então ele trouxe a perna um pouquinho para cá. Dá para perceber ali, ó. E ele está explicando exatamente como que essa linha de ação faz isso. Como é importante a gente ter essa linha de ação não ser reta e ela acompanhar a linha da coluna ali, porque é ela que vai ditar todo o equilíbrio do corpo, tá? Ele está definindo agora. Então agora ele está definindo melhor o que era forma geométrica antes. Agora já vai virar músculo, já vai virar roupa e ele já vai fazendo e apagando para poder deixar o mais definido possível. Ele está respondendo alguma outra pergunta também, desenhando na mão dele o lance do tórax, ou do torso ali, né? Da parte de cima do corpo. E é legal porque ele usa isso como referência. Também fica a dica, às vezes a gente tem aquela ideia, né, de que a gente tem que ter a referência perfeita e tal. E é legal quando ele faz isso, porque ele meio que desmistifica esse lance, né, de ter que ser tudo muito perfeitinho e tal. É legal assistir essa live e tentar pegar nas entrelinhas essas coisas. Vamos lá, vamos continuar. E aí agora ele está definindo, ó. E ele está falando exatamente dos shapes ainda, né, de como é que ele está definindo. Pegando um shape que antes era só uma forma geométrica e definindo essa forma para ficar mais parecido com o que ele quer. Com o elemento que ele está fazendo naquele momento, musculatura, o dedo, enfim. Muito bom, vamos lá que ele vai para o rosto agora, mesmíssimo processo. Então olha, ele está fazendo as linhas ali, linha do olho. Ele fez desse jeito mais esférico, ao invés de fazer só uma linha horizontal, para mostrar justamente que o rosto é uma esfera, né? Não é um plano, não é uma panqueca. É um círculo mesmo, uma esfera, e por isso que ele fez essa linha mais arredondada. E aí ele vai fazer para onde está virado o rosto ali. E ele está mostrando boca, nariz, tá vendo? Ó, sempre figuras geométricas. Sempre figuras geométricas. Muito bom, fazendo um cabelo mais moicanão. E agora, por que ele não fez o pé, né? Alguém perguntou em algum momento, tal, não coube na folha e tal, porque a ideia não era fazer o pé. A ideia era fazer o Coringa saindo dentro de um bolo. Então, agora que ele vai fazer o bolo. Então ele já tinha na cabeça dele a imagem que ele ia fazer, certo? Por isso que ele não se preocupou em fazer o pé, porque o pé não ia aparecer. Então ele está fazendo o bolo aqui. Vamos lá, vamos adiantar. Agora ele vai começar a definir ainda mais, ó. Definindo o bolo. Mas tá vendo que é muito rabisco? Ah, importante aqui, deixa eu voltar. Tá aqui, ó.
as canetas que ele tá usando, tá? As canetas que ele vai usar. São essas canetas aqui, ó. Dei um pause, são essas canetas aqui. Canetas Micron, dá pra ver aí? Deixa eu olhar pra câmera aqui. Aê, ó lá. Vem um estojinho com várias delas, tem vários tamanhos aqui, ó, várias espessuras, tá vendo? Tem 8, se eu não me engano. Com vários tamanhos, várias espessuras. É legal, principalmente quando você vai usar esse estilo mais quadrinho, porque aí em alguns lugares ali tem que ficar mais grossa, as rachuras tem que ficar mais fininhas, você tem mais controle dos detalhes quando você usa várias espessuras. Mas se você usar só uma também, você consegue. É porque tô mostrando aqui o que ele está usando, tá? Continuando. Vamos dar play aqui. Então ele está mostrando essas canetas e ele vai começar a finalizar. Olha lá, e agora sim é a hora que ele não vai mais rabiscar. Essa é a hora que ele vai fazer o traço o melhor possível, sem tremer, sem fazer aqueles soquinhos, sem fazer o traço peludo, enfim. É a hora que ele vai definir melhor. E essa definição, como é que eu melhoro o meu traço? Como é que eu faço a line art perfeita? Treino. Treino, não tem mágica, você tem que treinar traço. Lá nas primeiras aulas, inclusive nas primeiras páginas do livro também eu falo muito sobre isso. E tem aulas lá no clube justamente para te ajudar a treinar o traço, para ter ele o mais perfeito possível, sem tremer e sem fazer ele tão peludinho. É disso que ele está falando aqui, dessa importância de ter o traço mais firme possível. Como ele está fazendo numa aula e ele está conversando e tal, então ele vai se dar o luxo de fazer alguma coisa mais solta. Mas mesmo assim, ele tenta manter o máximo de precisão no traço. E ele tem um traço espetacular. Quem puder depois entrar no site dele, ver os desenhos dele, vocês vão ver que o traço dele é muito peculiar, assim, é muito característico e é muito bem feito. É lindo demais, ó, dá pra ver aqui. E é isso que ele tá fazendo, ele já tá definindo. E aí, ele já, cara, ele desenha pra DC Comics, né? Então ele desenha o Coringa direto, ele desenha o Batman direto, então ele consegue fazer isso até de memória. Mas, sei lá, às vezes você vai fazer e você não sabe como é a roupa do Coringa, então vale a pena você olhar algumas fotos pra poder fazer. Ele já tá fazendo a lapela do terno, a gravata, tudo, porque ele já tem isso de memória. Pra ele já é automático fazer. Mas se você tiver referência, te ajuda também. E vamos lá, ele tá agora definindo mesmo, né? Agora é o desenho. E eu quero adiantar mais aqui, porque essa parte é muito repetitiva. Ele tá fazendo basicamente a line art desse desenho, contornando. E ele tá explicando isso, falando um pouco sobre dobra de roupa, sobre como você mostra a perspectiva, né? Do ponto de vista da roupa, quando ela tá olhando para a roupa, né? Por que a curva é côncava ou convexa e tal, tem algumas regrinhas para isso. Mas vamos adiantar aqui, que eu quero ir para uma outra etapa, porque essa etapa é muito repetitiva. Olha ele olhando para a mão dele para ver a musculatura, ó. Referência, como é que o dedo fecha na mão, olhando a unha, como é que ele pode desenhar isso, onde é que a sombra fica. Referência, gente, referência é tudo. Vamos adiantar mais aqui, porque aí é o processo mais repetitivo mesmo. Já tá fazendo bola, já tá fazendo as explosões do bolo, esses detalhezinhos fazem uma baita diferença. Chantilly para todo lado. Olha o símbolo do Batman aqui, ó, um bolo do Batman. E olha, ele não tá preocupado, ele tá fazendo tremido de propósito, né? Porque é glacê, é chantilly, então ele tá fazendo a linha tremida de propósito. Por isso que é importante você ter o controle do seu traço, porque aí você consegue fazer a linha mais tremida, mais firme, enfim, do jeito que você quiser. E não ser tremida porque você não conseguiu fazer ela reta, né? Ele tremeu porque ele quis, porque é glacê. Então ele quer mostrar esse material aqui. Vamos lá, tá indo pra arma. Eu quero adiantar que tem mais coisa aqui importante para fazer, para mostrar. Ó, vocês perceberam, deixa eu voltar aqui, vocês perceberam que ele vira o desenho de tudo quanto é jeito. Então não se prendam a isso de não pode virar a folha. Cara, ele tem, assim como todo mundo tem, uma direção que o traço dele sai melhor. A minha, por exemplo, é na horizontal. Meu traço na horizontal, ele sai mais preciso até do que ele na vertical. Então quando eu quero fazer um traço preciso na vertical, eu viro a folha. É exatamente o que ele está fazendo aqui. Não tem uma regra para isso, tá? Óbvio que se você estiver pintando na parede, por exemplo, você não vai conseguir ter esses recursos, né? Mas no papel não tem problema nenhum. E é legal ele mostrar isso aqui também. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que um cara que desenha para DC Comics, que é, cara, renomado, premiado, ele usa os mesmos recursos que a gente usa. Não tem problema nenhum em fazer o que você faz aí para poder chegar no resultado que você tem, tá? Não existe regra para isso. Ele começou rabiscando, ele começou fazendo
as formas geométricas, errou, apagou, rabiscou pra caramba, virou a folha um monte de vez, desenhou na mão, usou a mão dele como referência, enfim. Ele faz o que a gente faz, ele busca recursos para poder chegar no melhor resultado, certo? Dica importante é essa. Agora ele tá usando esta caneta aqui, ó, que é uma caneta pincel, tá? Essa caneta aqui também você acha na internet tranquilamente, que é uma caneta que vai possibilitar fazer essas sombras, né? O quadrinho ele tem essa característica de ter sombras o contraste muito forte, né, do branco pro preto, e as sombras são muito marcadas. Então ele está usando esta caneta aqui, por quê? Porque ela é um pincel na ponta, tem um tubinho aqui que você usa para jogar o nanquim, né? Você abastece aqui esse tubinho com o nanquim, aqui ela é mole, então você aperta para poder ir saindo. E este pincel aqui vai ficando abastecido o tempo todo, você consegue fazer traços bem finos e traços bem grossos com ele. Tem alguns vídeos que eu falo sobre ele aqui no YouTube também, depois você caça aqui no canal, certo? Essa caneta é sensacional para fazer arte final nesse sentido, porque ela te economiza um tempo, você pinta com ela, você faz o traço bem fininho com ela e é bem legal, só tem que tomar cuidado porque pode borrar, tá? Chama Fudepen, mas também pode ser chamada de caneta pincel, você encontra ela em vários lugares. E aí, beleza, olha agora como o desenho tá ficando top. Olha agora como ele tá chegando no resultado bom aqui, ó. E é muito louco, né? Porque começou rabiscado, é o que eu falei. Ninguém dava nada quando a folha tava em branco. E ele tá fazendo totalmente sem compromisso, né? Mas olha que legal. E ele já tá fazendo as dobrinhas da roupa, ele já tá... O que ele tá fazendo aqui é engrossando algumas linhas e deixando outras mais finas com a caneta que ele fez. Por quê? Porque isso vai dar dinâmica. Olha lá que legal. Vai dar volume para o desenho. Quando as linhas estão desse jeito, você consegue ver volume, profundidade. Você consegue deixar o desenho muito mais rico e muito mais, como eu disse, agradável para quem está assistindo. Essa dinâmica no traço é importantíssima e ela tem que ser feita em lugares estratégicos. Tá? Isso tem a ver com luz e sombra também, óbvio, mas tem a ver em como você quer que esse desenho apareça, como você quer que esse desenho dê aquela sensação de que está saindo do papel. E agora o que ele vai fazer? Ele vai deixar secar, vai conversar com a galera, deixou secar, ele vai apagar tudo. Agora ele apaga com gosto. Agora ele não passa fininho, não. Espera secar primeiro, né? Essas canetas são à base de água, então espera ela secar, senão você vai passar a borracha e vai borrar tudo. E aí, ó, já era. Passou a borracha, tirou tudo que era lápis, tudo que era rabisco, e agora ele vai finalizar e dar os detalhes ali com as canetas mais finas de acordo com o que ele precisar. São algumas coisas que com lápis por trás a gente não consegue ver. Por isso que muita gente usa até o lápis azul. Ao invés da lapiseira, você pode, do grafite cinza, né? Você pode usar o lápis azul, por exemplo. E tem grafites azul também. Tem grafite aqui, ó, azul e vermelho. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Tem grafite aqui dentro azul e vermelho, porque ele funciona também para você conseguir diferenciar o que é line art do que é esboço, e fica até mais fácil para você apagar depois e tal, mas é a opção, tá? Escolha. E quando você escaneia também, o lápis azul serve muito para isso. Quando você escaneia esse desenho do Coringa, por exemplo, você vai escanear em preto e branco e aí o azul não vai sair. Você vai mexer nas configurações lá e o azul não sai. Muito bom, tem mais uma última coisa que ele vai usar aqui. Olha lá, ele tá, cara, detalhando, 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 e aí é aquilo. Quanto mais tempo você tiver, mais detalhes você vai fazer, melhor vai ficar. Ele está fazendo as famosas rachuras, que são aquelas sombras com tracinhos, tá? E agora ele vai usar essa caneta aqui, ó, uma parecida com essa, que é um corretivo. Olha lá, você viu? Ele deu uma chacoalhadinha, tem uma bolinha aqui dentro. É uma caneta corretivo que a galera usa na escola e ela é branca para ele poder limpar. Ele está literalmente limpando os erros. Você aperta aqui também, ó, e aí vai saindo a tinta, né, o branquinho ali, para você ir corrigindo. E é isso que ele está fazendo ali, ó. Ele está dando brilho em alguns lugares que ele tem que dar e também corrigindo algumas imperfeições que ele fez com a caneta. Por quê? Porque depois ele vai escanear isso, vai ser pintado no computador, então ele pode fazer essas correções que na hora que você escanear não vai sair. Olha lá que legal. Baita obra que começou do nada, começou do zero, e ele foi fazendo e trazendo esse desenho de trás para frente, usando todo o método que eu tô sempre batendo na tecla falando para vocês. Lembrando, não é um único método que existe no mundo. Coincidentemente, eu uso o mesmo método que o Jim Lee, né? E muitos outros ilustradores usam esse método também, mas tem gente que começa direto e tá tudo certo. O melhor método é aquele que se encaixa melhor no seu jeito de aprender e no seu jeito de desenhar. Mas é legal mostrar
como eu disse, assim, mostrar esse vídeo aqui e tentar desconstruir o processo dele, mostra o quanto tá próximo, né? O quanto o modelo, o jeito que ele usa para desenhar é muito parecido com o que a gente usa para desenhar. A diferença é que ele treinou mais, a diferença é que ele faz isso 10 horas por dia, a diferença é que ele se dedica pra caramba, mas ele não mudou a estrutura, ele não mudou o método. Então vale a pena. Primeiro, vai lá no eudesenho.com e lê o artigo. Olha ele, assina meu filho, assina que tá lindo. Muito bom, de 2019 esse vídeo, hein? Olha que legal. E é o que ele tá falando, quanto mais tempo tem, mais detalhes a gente consegue acrescentar e melhor vai ficar. É isso, Jim Lee, ficou lindo, mano. Ficou sensacional, ele fez isso em 1 hora e 32 minutos. Então vamos lá, dicas. Primeiro, se inscreve no canal do cara, se inscreve no meu aqui, clica no sininho, se inscreve aí, mas se inscreve no canal dele também, porque tem essas lives, ele faz na TwitchCam e ele coloca, depois ele sobe elas no YouTube. Dá uma lida também lá no artigo no eudesenho.com, procura lá, tem um artigo onde eu mostro as cartas que ele recebeu recusando, falando, cara, você ainda não tá pronto, melhora nisso, faz isso aqui melhor, depois você manda o outro portfólio pra gente poder te aceitar. E ele foi recusado várias vezes. De novo, ele é um baita exemplo de que qualquer pessoa consegue chegar onde quiser se treinar bastante, se persistir, se tiver fé, porque esse cara, como eu disse, foi recusado em vários lugares. Ele começa um desenho do mesmo jeito que a gente começa, ele não usa nada mirabolante, ele faz referência na própria mão dele, enfim, e merece tudo que ele tem pela humildade, pela qualidade e pela persistência. O cara treina pra caramba e é por isso que ele tá onde tá, certo? Então fica a dica, espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra, né? Se inscreve aí no canal, deixa seu comentário aqui embaixo com outro ilustrador, outro vídeo que você quer me ver fazendo o react aqui. Espero que ajude vocês com essas dicas e, é óbvio, compartilha com quem você achar que vale a pena. Deixa seu like aí pro YouTube curtir também e ver que esse vídeo é relevante para mostrar para mais pessoas. E a gente se vê no próximo. Fiquem com Deus e aquele abraço.